Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que bom estar aqui, podendo compartilhar da palavra para todos os irmãos. Deus abençoe a vida de todos. Já dá um oi aí, dá uma paz do Senhor aí. Mostra que eu não estou sozinho aí no vídeo. Deus abençoe a todos nessa terça-feira. Tivemos 2 terças-feiras ausentes aí, mas tenho certeza que os irmãos entenderam. E que Deus abençoe a vida de todos. Eu queria fazer algo diferente hoje. Coloca nos comentários se você tem algum pedido de oração. Se tem algum pedido, alguma causa, para que possamos entrar em oração pela sua vida, pela sua família. Coloca aí, escreve aí um pedido de oração para que nós possamos estar juntos, orando uns pelos outros e que Deus possa te abençoar. Nós estamos aqui para mais um estudo da palavra de Deus. Que você esteja com fome, com sede da palavra, e que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração, te alimentar. E antes disso eu quero pedir ao Senhor que possa entrar na tua casa hoje, através desse vídeo, possa entrar na tua família, que não seja apenas mais um vídeo, que seja um momento em que você separe para Deus, que você faça de todo o teu coração, querendo nessa correria que o mundo está cada dia mais, você olhe para o alto. E quando nós paramos para cultuar, para nos juntarmos em família, em comunidade, nós estamos olhando para o alto. Quando nós paramos tudo e estudamos a palavra de Deus, nós estamos olhando para o alto. Então, que nós não possamos parar de olhar para o alto. Que Deus abençoe. Queria que você abrisse a Bíblia hoje na carta, na epístola, na carta de Tiago, no capítulo 4 e versículo 7, Tiago 4, 7. Enquanto você acha aí seu aplicativo na sua Bíblia, vamos fazer um pequeno resumo daquilo que nós estamos falando desde o início dos estudos. Nós estamos falando do mundo espiritual, nós estamos falando das coisas espirituais, nós estamos falando da realidade espiritual, algo real. Tudo que você vê nesse mundo, tudo que você contempla nesse mundo é algo que é apenas uma reação do mundo espiritual. Desde o princípio, quando Deus disse haja luz, a luz veio, porque no espiritual, Deus que é espírito, falou para que o mundo material existisse. Então a sua vida, a sua família, onde você está, o Deus que você serve, os anos de vida nessa terra, tudo é determinado no mundo espiritual. Tudo é determinado por Deus. Tudo é determinado por Deus. E nós falamos sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito do mundo espiritual, sobre portas, sobre legalidade, sobre as leis espirituais, determinação de Deus nesse mundo espiritual, o que fazemos para ser abençoado nesse mundo espiritual, o que fazermos para ser amaldiçoados no mundo espiritual. Existem leis e essas leis são cumpridas todos os dias. Tudo que vemos no mundo são cumprimentos de leis espirituais. Só um detalhe aqui, até Jesus em Mateus 24, falando aquele capítulo do sermão profético,
né, dos últimos dias, né, guerras, nação contra nação, filho contra pai, rumores de guerra, tudo que está acontecendo nos nossos dias são resultados espirituais. Tudo que está acontecendo no mundo, frieza, falta de amor, as pessoas não amam uns aos outros, automaticamente não amam a Deus sobre todo o teu coração, sobre todas as coisas, é resultado de heranças espirituais, de decisões aqui na terra, e o mundo espiritual decreta a lei, a sentença, né? Nós falamos que o mundo espiritual ele é aberto por leis, por decisão do homem, não é de Deus. Se fizerdes, se obedecerdes, bênçãos tais serão derramadas. Se desobedecerdes, maldições tais serão derramadas. Nós falamos muito aqui, a Bíblia nos ensinou muito e nós queremos continuar, né? Falamos de heranças, falamos de pesos espirituais que muitas das vezes nós carregamos e maldições espirituais, e nós falamos que há uma solução para isso tudo, está em Cristo Jesus. Só que Cristo Jesus, ele é um caminho, e esse caminho ele é determinado através da confissão e do arrependimento, que foi o último estudo. Você que não viu, você que quer ver de novo, você que quer, né, se aprofundar um pouco mais, assista de novo o vídeo anterior sobre confissão e arrependimento. Só que o arrependimento bíblico, não o arrependimento do século 21, é o arrependimento bíblico de Deus nos ensinando sobre arrependimento. Né? Falamos um pouco sobre isso, né? De sarar a terra, de maldições serem quebradas, de um mundo espiritual não ter mais legalidade sobre maldições sobre a nossa vida, mas a legalidade do mundo espiritual sobre as nossas vidas é de bênçãos. O que enriquece realmente alguém não é dinheiro, é bênção. Bênçãos são legalidades espirituais de bem-aventuranças. Aquilo que Deus determina, aquilo que Deus ordena para o plano na vida do homem. Que a Bíblia diz, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, de bem e não de mal. Então Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um projeto para a tua vida. E esse projeto é executado de acordo com que você sujeita-se à vontade de Deus. E é isso que nós vamos falar hoje. Nós falamos sobre o mundo espiritual, conhecemos esse mundo espiritual, sobre leis, sobre determinações desde a eternidade, desde antes desse mundo existir. Falamos sobre heranças espirituais, sobre o que esse mundo, nós estamos vivendo numa das últimas gerações. Imagina quantas bagagens estamos carregando de heranças espirituais, de descendentes, né? De quantas pessoas passaram por esse mundo abrindo portas espirituais, e quando não houve arrependimento, isso é passado de geração em geração, né? Até a quarta geração, e se não há arrependimento, mais 4 gerações. Mas quando há um arrependimento genuíno, uma mudança de mente, uma mudança de rota, uma conversão a Deus, as bênçãos são derramadas para a geração, e até 1000 gerações são alcançadas pelas bênçãos. Tem coisas que você está recebendo da parte de Deus, que muitas das vezes foram pessoas que já dormem no Senhor, que orou e que se sujeitou a Deus, e você está recebendo hoje, sabia disso? Então que nós possamos aprender isso e deixar um legado espiritual para os nossos filhos. Tiago 4,7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti
ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Esse texto, eu quero falar hoje sobre a autoridade espiritual. A autoridade. Quando nós entendemos os planos de Deus, quando nós entendemos os propósitos de Deus sobre a nossa vida, quando nós entendemos que não só Ele nos chamou, mas o porquê Ele nos chamou. Nós entendemos que o mundo espiritual existe, heranças espirituais existem, maldições existem, mas existe a cruz que foi levado sobre Ele toda a maldição, todo o pecado, e através de nós entrarmos nesse caminho da cruz, dos sofrimentos de Cristo, os passos de Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, nós não aceitamos as vitórias, nós aceitamos ser igual a Cristo. E Cristo foi aquele que se entregou. Cristo não foi aquele que venceu, humanamente falando. Ele venceu o mundo se entregando e se sujeitando a Deus. E a Bíblia diz que Deus deu um nome sobre todo nome. O Espírito Santo ressuscita. Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Esse poder dado a Cristo, e agora Ele tem todo o poder, só veio por causa da sujeição. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quando Jesus passa uma vida aqui na terra se sujeitando, quantas vezes Ele disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu me sujeito à tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade. Nós aprendemos com Jesus que a autoridade espiritual está relacionada a sujeitar a Deus. Tá, pastor, isso eu sei, mas por que esse assunto parece ser tão simples, mas não é. Porque o ser humano tem declarado independência a Deus. O ser humano, cada geração que passa, se declara independente de Deus. Nós estamos rodeados de frutos da carne, né? Frutos do meu eu, orgulho, prepotência, independência, né? Autoconfiança, e tudo isso é fruto da minha carne, do meu eu, da minha humanidade, e isso me bloqueia ter autoridade espiritual, porque a primeira chave de uma autoridade espiritual é a sujeição. E a sujeição é nada mais, nada menos de eu me colocar abaixo e elevar Ele acima, Ele que manda e eu obedeço. Me chama a atenção que nós estamos fazendo uma linha do tempo do mundo espiritual. Falamos sobre mundo espiritual, heranças espirituais, o que podemos herdar de bem e de mal, o que o mundo está herdando de heranças espirituais, o que está sendo montado no mundo. Há algo profético acontecendo no mundo, porque as heranças espirituais estão sendo derramadas pelas famílias. As catástrofes estão acontecendo todos os dias, né? As mortes estão acontecendo todos os dias.
é o salário das heranças, o salário do pecado, o salário das decisões humanas. O que acontece no mundo é decisões humanas. E quando nós falamos que a cruz ela resolve isso tudo, não é tão simples assim, porque aí é a hora da guerra espiritual. Porque a guerra não é para conquistar algo, a guerra está aqui dentro. A guerra é quando eu preciso me arrepender e não me arrependo. A guerra é quando eu preciso me sujeitar e não me sujeito. A guerra é quando eu preciso obedecer e não obedeço. A guerra é quando eu preciso amar e não amo. Essa é a maior guerra. A guerra não está do lado de fora. A guerra está aqui dentro. E quando Tiago escreve, sujeitai-vos, pois, a Deus, Tiago está exatamente falando, seja como Jesus. Seja como Jesus. Jesus não andou de maneira independente aqui nessa terra. Não porque eu sou filho de Deus e eu faço da forma do que eu quero, porque quem manda sou eu. Não. E nem a igreja deve fazer isso. Porque nós somos a continuidade do ministério de Jesus. Nós não temos ministério. Nós realizamos o ministério de Cristo. Ah, porque o meu ministério... Não. Eu estou como servo mordomo do ministério de Cristo. No Novo Testamento, a palavra unção, se eu não me engano, é 2, 3 vezes que é falado e relacionado a Cristo. No Novo Testamento, quem é ungido, sabia? Quem é ungido é Cristo. Nós estamos debaixo da unção dele, fazendo o ministério dele. E aí nós estamos declarando independência. Nós estamos falando que nós podemos fazer sozinho, que nós possamos tomar as nossas decisões, os nossos princípios, o que nós achamos o certo. Mas Tiago está dizendo, sujeitai-vos. Entendeu o que é mundo espiritual? Entendeu o que é herança espiritual? Entendeu que nós herdamos muitas coisas espirituais? Entendeu que isso tudo pode ser anulado através da confissão do arrependimento? Agora é a hora de você ter autoridade nesse mundo espiritual. Agora é a hora de você declarar sobre o mundo espiritual e o mal bater em retirada. Como eu faço isso? Como que Deus pode me dar isso? Se sujeitando. Se sujeitando. Uma vida de sujeição. Me lembra uma passagem da pesca maravilhosa. Jesus pede o barco de Pedro emprestado, vai, prega a palavra, e Pedro tinha pescado a noite inteira e não tinha pegado nada. Aí quando Jesus diz, vai para o mar de novo e joga à direita. A Bíblia diz que Pedro diz assim, sob a tua palavra lançaremos a rede. Sobre é em cima, sob é embaixo. O que é que Pedro estava falando? Eu pesquei a noite toda sobre, em cima. Eu pesquei a noite toda sobre aquilo, sobre a minha experiência, sobre aquilo que eu já sei, sobre as minhas experiências de pescador, sobre os recursos que eu tenho, rede, isca, enfim. Pedro era pescador, entendia daquilo. Quando a gente entende, quando a gente começa a entender as coisas, a gente costuma fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus. Só que Pedro está falando agora sob a tua palavra, ou seja, debaixo da tua palavra. Sabe o que Pedro está falando? Deu errados com as minhas convicções. Enquanto eu estava sobre, por cima do meu jeito, deu errado. Só que agora eu vou me sujeitar, eu vou ficar embaixo da tua palavra. Sob a tua palavra, lançarei a rede. Isso que está faltando.
Isso às vezes é o detalhe que falta para você ter autoridade espiritual e milagres acontecerem. A palavra está aqui e você está debaixo dela. E não ser apenas um simpatizante, um admirador, mas ser igreja. E a igreja, ela se sujeita. A igreja que vai ser arrebatada, a igreja que Cristo está a postos e só esperando a vontade do Pai para buscar ela, essa igreja, ela está sujeita a Ele, dependente a Ele. Sujeitai-vos a Deus. É hora de nós falarmos: Ele ordena tudo na minha vida. Sujeitai-vos. Eu volto a ser servo. O meu orgulho vai embora, o meu eu vai embora. Sujeitai-vos, pois, a Deus. A maior e a primeira chave de uma autoridade espiritual é sujeição. Sujeição. E o texto continua: resistir ao diabo. Resistir ao diabo. É interessante que aqui a Bíblia não diz para nós fugirmos do diabo, ele diz para nós resistirmos ao diabo. Porque nós confundimos muito o diabo com a carne. Muitas das vezes, quando nós somos tentados na nossa carne, nos nossos eus, no nosso orgulho, nos pecados, aquilo que a nossa carne ama, nós colocamos a culpa no diabo. Mas não, o diabo é a questão espiritual de tentar-nos. Ele não tem poder para fazer algo dentro. Ele tem tentações externas. O diabo não pode tocar em você, na tua família, no seu filho, não pode. Mas ele está externamente te oferecendo algo que a carne vai amar. E o que eu faço em relação a isso? Eu fujo? Não, eu resisto. Resisto. Eu lembro de Jesus no deserto, tendo fome, e o diabo transforma a pedra em pão, e Jesus resiste. Jesus não foge, Jesus estava lá. Resiste. E não é nós que fugimos do diabo quando nós sujeitamos a Deus. É o diabo que foge de nós. Porque o diabo não tem poder sobre alguém que está sujeito a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconde aonde Deus está. Resistir ao diabo. Resiste, meu irmão. Resiste, minha irmã. Você sabe o que ele está te oferecendo. Você sabe que certos caminhos, certas veredas está vindo, sendo oferecido não por Deus, mas por ele. Aquilo que vem, presentes que vem e te afasta de Deus, não vem de Deus, vem do diabo. Resiste. Não, seja resistência. Seja resistência, firmeza, identidade. Uma das maneiras mais maravilhosas de resistir é saber quem você é. E aí, para você deixar de resistir, a primeira coisa que o diabo faz é mexer na sua identidade. Te dar dúvidas de quem você é. Se você é filho de Deus mesmo, como ele fez com Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és. Quantas vezes o diabo vem no seu ouvido? Será que Deus te escolheu mesmo? Será que ele te ama mesmo? Tenta fazer, depois você justifica, você vai falar que, Deus, o Senhor me entende, né? Não, quem sabe quem é, resiste. Quando nós falamos, eu sei quem eu sou, eu sei quem me chamou, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu estou indo. Aí você resiste. Porque você sabe que o que o diabo está oferecendo não se compara ao que Deus tem preparado para você. Resistir ao diabo e ele fugirá. Fugirá. Fugirá.
Parece algo difícil, porque nós temos ouvido tantas pessoas, tantas pregações, tantos lugares, tantas mensagens terrenas. E as mensagens terrenas sobre este mundo, quem está fugindo é nós. Quem está fugindo é um homem. Não, vamos fugir e tal. Não. Quem se sujeita a Deus, quem chega diante de Deus como servo, quem chega diante de Deus com humildade, quem se humilha. Teve um dia que nós estávamos num culto e um pastor disse assim, não, porque os humilhados serão exaltados. Irmãos, isso não tem na Bíblia. Isso não tem na Bíblia. Que os humilhados serão exaltados. Não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é quem se humilha, Deus o exalta. Não é que alguém me humilha e Deus me exalta. Os humilhados, não. É eu me humilhando, é eu me sujeitando. Porque o oposto da humilhação é a altivez, é a soberba. E a soberba é característica diabólica do diabo. Subirei, altivez e serei igual a ele. Quando nós tomamos as nossas decisões, quando nós declaramos independência, quando nós andamos segundo as nossas leis, os nossos desejos, o que achamos que é o certo, nós estamos com a síndrome de Lúcifer. Nós estamos querendo ser igual a Deus, nós queremos ser o juiz, nós queremos ser o rei. E quando o texto diz sujeitai-vos, sabe o que o texto está dizendo? Deixa Deus ser Deus. Deixa o rei ser o rei. Deixa o rei governar a tua vida. Não governe, não. Deixa ele fazer. E você seja servo, seja filho. Sujeição é quando é justamente a quebra do nosso orgulho, a quebra do nosso eu, a quebra de tudo aquilo que achamos. Sujeitai-vos, resistir. É uma sequência de automatizar todos aqueles que se sujeitam. O diabo não tem poder sobre ele. Pastor, é fácil, é difícil resistir. É difícil porque nós não sujeitamos. É difícil resistir porque nós não sujeitamos a Deus. Quando nós sujeitamos a Deus, nós resistimos ao diabo. Porque nós estamos debaixo de um rei. E esse rei cuida, esse rei provê para os seus. E os seus estão sujeitos a ele. O próprio Jesus diz: vocês são meus filhos, se fizerdes o que eu vos mando. E o diabo, ele tem agido num sistema tão grande, irmãos, que eu lembro que eu fui ainda de uma época, acho que eu fui dos últimos, de uma época que era prazeroso obedecer o pai e a mãe, prazeroso obedecer as autoridades, prazeroso obedecer, os professores, todos aqueles que estavam acima de nós. E o diabo conseguiu colocar um sistema no mundo que obedecer é chato, obedecer se tornou algo ruim. Eu não obedeço mais o patrão, não obedeço mais meu pai, eu não obedeço mais as autoridades. Automaticamente há uma geração que odeia obedecer a Deus. Então o sistema está pronto, o sistema anticristo está pronto. Mas eu estou falando para alguém aqui que foi chamado por Deus para ser a resistência, enquanto o mundo está indo
contra cada dia mais aquilo que Deus ensinou, eu creio que tem pessoas aqui me ouvindo que ainda querem ir para o céu. E o céu é o oposto, a contramão desse mundo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe o que é fugirá de vós? Autoridade espiritual. A autoridade espiritual. O diabo não tem poder. É você chegar dentro da tua casa, dentro da tua família, é você olhar para um filho, é você olhar para uma enfermidade e dizer: sai em nome de Jesus. Você não tem lugar aqui. E a gente não precisa andar quilômetros para ver profeta curando. A gente não precisa mendigar profecia, mendigar oração. Quem tem autoridade espiritual não precisa mendigar bênçãos. Esse evangelho de mendigos que está sendo pregado, não, você pode ser a coluna da verdade na sua casa. Se posicione se sujeitando a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Isso aqui, irmãos, é a prova do primeiro dia de estudo que nós falamos. A decisão é do homem. As portas, quem abre as portas espirituais é quem tem autoridade para abrir essas portas, é o homem. Chegai-vos a Deus. A primeira atitude é do homem. A primeira atitude é do homem. Chegai a Deus. O homem age e ele se achegará a vós. E Deus, que é Espírito, responde com as coisas espirituais. Nós fazemos e Ele faz. Nós colocamos o pé e Ele abre o mar. Nós obedecemos e Ele é Deus sobre nossas vidas. A decisão é nossa. Pare de falar para Deus aquilo que você tem que fazer. Pare de pedir a Deus aquilo que é a função sua fazer. A função de servir a Deus de todo o teu coração, de sujeitar-vos a Ele, de obedecer a Ele, de estar em comunhão, de estar nele, é responsabilidade sua. Senhor, me leva para perto de Ti. Não, é você que se aproxima dele. É uma atitude humana. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Falamos no texto, na aula passada, sobre arrependimento e purificação. É aonde? É no corpo de Cristo. É onde nós nos reunimos para orar uns pelos outros. É onde nós oramos uns pelos outros. Nosso culto, né? Nós oramos pelos filhos, pelas crianças uns dos outros. Nós oramos pelas famílias uns dos outros. É ali que há purificação. Quando o corpo se reúne, há algo espiritual muito grande acontecendo. É por isso que o diabo hoje, nessa geração, quer fazer com que as pessoas sejam desigrejadas, porque é lá que tem a cura. É porque lá que Deus ordena a bênção e a vida para sempre, aonde? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Porque é bom. Aí ele vai falar o que é no mundo espiritual isso. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Porque ali, olha o local, é lá. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali a purificação, ali a vida. Mas tem problema, até a arca de Noé tinha também. Mas do lado de fora tinha morte. Você prefere aonde? Irmãos, todo local de relacionamento tem problema. Sua família tem problema, porque há relacionamentos. Você não sai da sua família por causa disso. No seu local de trabalho tem problemas de relacionamento. Onde tem pessoas tem problema de relacionamento. A igreja tem problema de relacionamento.
Mas nós não saímos porque lá tem a vida, porque Ele nos mandou ficar. Por que nós não saímos? Porque nós precisamos nos sujeitar. Sujeitar. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que nos limpa é a palavra, é o corpo, é o sangue que passa somente no corpo. O sangue de Jesus não está em qualquer esquina, não. O sangue de Jesus está no corpo. O corpo, sim, o corpo de Cristo pode se movimentar o mundo todo e de pregar o evangelho a toda criatura. Mas nós estamos pregando a criaturas, o sangue não está lá. Quando essa criatura crê, aceita, aí o sangue de Jesus começa a agir ali. Afligi-vos. E eu quero encerrar aqui esse estudo falando um pouco desses últimos versículos. Tiago 4, nós vamos falar do 9 e do 10. Falamos do 7, sujeitai-vos, resistir. Está na hora de nós resistirmos, está na hora de a gente sujeitar. Está na hora da nossa cabeça abaixar um pouco diante de Deus. E nós falamos, nós falamos no domingo sobre Marta e Maria. Não nós servimos a Ele entregar aquilo que a gente já acha que é o certo. É nós perguntarmos qual é a tua vontade. Você tem perguntado isso? Senhor, qual é a tua vontade? Eu quero fazer a tua vontade. Ou nós estamos falando, o Senhor não vai fazer a minha vontade, não? O que nós estamos falando? Nós precisamos perguntar a Ele qual é a vontade dEle em nós. Só que o versículo 9 e o 10 me chamou muita atenção nesse estudo de autoridade espiritual. Afligi-vos, aflição, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Está um pouco na contramão, porque nós falamos muito que na presença do Senhor há alegria, que na presença do Senhor há refrigério, há paz. Mas o texto aqui está dizendo, converta o vosso riso, o vosso contentamento, converta a sua alegria em choro. Quanto tempo você não chora diante da presença de Deus? E aqui nós estamos falando de lamento. Afligi-vos, ou seja, eu quero que vocês tenham aflições. Eu quero que vocês lamentem e chorem. Isso é um processo de autoridade espiritual. Quando nós nos quebrantamos novamente. Quando nós pedimos misericórdia, eu sou pecador. Misericórdia, eu preciso ser limpo. Misericórdia não é tempo de risos, de contentamento, é tempo de pranto, é tempo de buscar a Deus. Não é tempo de brincadeira, é tempo de lágrimas. É tempo de lágrimas. É tempo de despertamento. É tempo de voltarmos a sermos espirituais. É tempo de nós realmente voltarmos à missão do céu e não da terra. Converta o vosso riso em pranto. Sabe o que é riso? É quando está tudo bem.
é quando já não tem mais o que fazer. Tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo certo, meu irmão, tá tudo certo. Graças a Deus. A comida está na mesa, saúde, os filhos, a família, está tudo bem, as portas estão abertas, o emprego, Deus abriu as portas, está tudo bem. Quem é espiritual sabe que não está bem. Quem olha, quem tem os olhos espirituais abertos sabe que não está bem, é tempo de chorar, tem vidas sendo ceifadas. O diabo está destruindo famílias. O diabo está colocando filhos na sepultura. Lamentai e chorai. Afligiu o vosso coração. Se almas estão sofrendo, o coração de Deus está sofrendo. E a igreja tem que ter o mesmo sentimento do Deus da igreja. Como Paulo diz, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando alguém desce à sepultura sem estar em Cristo, como Deus deve estar? Esse é o sentimento que a igreja deve estar. Afligido, chorar. Quanto tempo você já chorou por uma alma? De derramar lágrimas. Não é uma oração de Senhor, salva fulano. Não, é chorar ali. É chorar por uma alma. É chorar por alguém. É se quebrantar por alguém, por uma família, por uma salvação, pela tua salvação. Você já chorou? Ou tem quanto tempo que você não chora por ela? Senhor, que eu não quero perder a tua presença. Você já chorou? Quanto tempo tem? Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Não é tristeza de que está faltando coisas, porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. É tristeza de que a missão precisa ser feita. É tristeza de que sem Ele nós não somos nada. É quebrantamento. Quem não se quebranta não consegue enxergar o mundo espiritual, não consegue ter autoridade no mundo espiritual. Versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos. Atitude nossa, se humilhar. E Ele vos exaltará. Ele não vai te exaltar dando um carro zero para você, não. Ele vai te exaltar te dando autoridade. Autoridade. Queria que você orasse agora no final dessa mensagem, orasse, refletisse, meditasse. Tiago 4, do 7 ao 10, se você leu umas 50 vezes esses 3 versículos, entra nisso aqui, entenda que tudo o que você precisa está aqui, do 7 ao 10. As obras que você precisa voltar a fazer, algumas das obras que precisam começar a fazer, está tudo aqui. Sujeitar a Deus, resistir ao diabo, se achegar a Deus, sujeitar, vir abaixo agora. Porque quem está tete a tete, achando que é igual a Deus, é discípulo de Lúcifer, de Satanás. Se humilhar na presença dele, converter o riso em pranto, tá tudo bem, tem vida sendo ceifada sem Cristo, e a igreja não pode falar que tá tudo bem, porque
tempo da colheita. É tempo de sair e anunciar. Limpai o vosso coração. Tudo está aqui, irmão. Todas as atitudes que nós precisamos fazer está aqui. Eu pergunto a você, está disposto? Ou você quer continuar do jeito que está? Eu estou falando aqui, mas o Espírito Santo está me incomodando a falar que tem uma pessoa aqui assistindo, que você precisava assistir isso, e Deus vai mudar a tua vida espiritual a partir de agora. Vai transformar a tua vida por completo. Tem alguém assistindo aqui que Deus vai transformar a vida por completo. Por completo. Haverá uma transformação na casa toda. Toda. Porque está dizendo, a partir de hoje eu me sujeito. A partir de hoje eu vou segundo a tua palavra, sob a tua palavra. Eu vou estar debaixo da palavra, eu não vou estar acima. Eu não vou olhar a palavra de cima para baixo. Porque se eu olhar de cima para baixo, eu estou acima dela. Eu vou olhar de baixo para cima. Eu estou debaixo dela. Eu me sujeito. Senhor meu Deus. Em um mundo de coração endurecido, eu creio que tem alguém aqui neste momento dizendo, eu me sujeito a Deus, eu me humilho diante de Deus, eu vou buscar quebrantamento, eu preciso voltar para o lugar das lágrimas, da humilhação. Eu preciso voltar para o lugar do centro da vontade de Deus. Eu preciso estar onde Deus quer e não onde eu quero. E aí sim eu resistirei a todas as armadilhas e tentações do diabo. E ele vai fugir, porque eu não sairei do lugar que é a vontade de Deus. E eu terei autoridade, assim como foi dada autoridade a Jesus. Assim como ele se sujeitou, nós queremos se sujeitar. Assim como ele obedeceu, nós queremos obedecer. Nos ajuda, porque eu creio, Senhor, que a tua palavra tem poder, Jesus. A tua palavra tem um poder extraordinário. E ela já está fazendo algo neste exato momento. Em nome de Jesus. O Senhor está entrando em lares aqui neste momento. O Senhor está entrando em corações aqui neste momento. Cadeias estão sendo quebradas em nome de Jesus. Continua falando conosco, meu Deus, através da tua palavra. Em nome de Jesus.